Aproveitando que no último vídeo nós falamos sobre POUI, nada melhor do que continuar com esse assunto aqui nesse vídeo. Então, hoje a gente vai preparar o nosso ambiente para trabalhar com Angular e POUI. Fala pessoal, Léo aqui, sejam bem-vindos ao canal Include. E antes da gente colocar a mão na massa, tem alguns pontos aqui que é importante a gente trazer. Quando a gente trabalha com Angular, a gente tem diversas ferramentas que acabam sendo dependências para que a gente trabalhe com o nosso projeto. Então é muito importante que a gente fique atento às versões de cada uma dessas ferramentas para que a gente não tenha nenhum tipo de incompatibilidade no meio do nosso projeto. Então durante o procedimento, muito provavelmente você vai sofrer aí com algum problema de versão, então a gente precisa se atentar a isso para não ter problema de execução ou até mesmo de instalação de algum outro pacote durante o decorrer do projeto. Então se a nossa intenção é trabalhar com POUI, nada melhor do que a gente ir direto para a documentação do POUI para entender o que precisa ser feito. Bom, vamos lá, eu estou com um ambiente limpo aqui, eu não tenho nada instalado, tá? Essa aqui é a página da documentação do POUI, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então vamos para a parte dos pré-requisitos. Para começar a utilizar o POUI, é pré-requisito ter o Node.js instalado na versão 18.19 ou acima, né? Então note aqui que ele já traz uma versão para a gente ficar atento, que é a versão do Node. Então a gente pode instalar qualquer versão a partir dessa daqui, segundo essa documentação, tá? Então vamos fazer isso. Vamos lá no site do Node, o site oficial, né? E aqui ele tem a versão estável, que é a versão 20.18.0, que é a LTS, e tem a versão mais recente, né? A última que está disponível, que é a 22.9.0. Pode ser que ela tenha alguns bugs, porque não é a versão estável ainda, mas eu vou fazer o download dessa versão. Vamos executar a instalação agora do Node. Aqui é Next, Next, Finish, tá? Não tem muito segredo. E pronto, concluída a instalação do Node. Vamos voltar para a documentação do POUI. Ele também fala que a gente tem que ter aqui, né, o nosso gerenciador de pacotes favoritos para poder fazer a instalação do Angular. Instale o NPM ou o Yarn. No caso, o NPM já vem junto do Node. Então, como instalamos o Node, a gente já tem automaticamente instalado aqui o NPM. Tem uma outra ferramenta que não é obrigatória instalar, mas que eu recomendo que você instale para que você possa gerenciar as suas versões do Node. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso, mas eu recomendo que você instale o NVM, apesar de não ser obrigatório. Mas vocês vão entender mais para frente o porquê desse cara aqui, tá? Então vou baixar aqui a versão nvmsetup.exe, a versão para Windows. Também vou deixar o link dessa página aqui na descrição e pode baixar a versão mais recente. Aqui na instalação do NVM, ela é basicamente Next, Next, Finish, apenas tem um ponto em que a gente precisa confirmar uma informação. Então eu vou só seguir aqui. E quando chegar nesse ponto, ele pergunta, né? Ele fala que você já tem o Node numa versão específica instalada, no meu caso é a 22.9.0, e ele pergunta se você quer que o NVM tome controle dessa versão. E aqui você vai colocar sim. Pronto, concluído a instalação do NVM para gerenciar as versões do nosso Node. A próxima etapa seria instalar o Angular utilizando o comando npm i, que é de install -g, em contexto global, do Angular CLI na versão 18. Mas como a nossa ideia aqui é trabalhar com o Proteus, a ideia seria de desenvolver um projeto com Angular e POUI e compilar dentro do Proteus, existe uma ferramenta que é específica para trabalhar com Proteus que a gente precisa checar também. E eu estou falando do Proteus libcore, né? Ele é um pacote do NPM também, mas aqui a gente tem um ponto de atenção, né? Que é justamente em relação à versão. Ele tem como base os pacotes do Angular e POUI. Sua main version acompanha a versão do Angular e o POUI. Logo, a versão 17 do Proteus libcore tem como dependência a versão 17 do Angular e do POUI. Então o que a gente tem aqui, né? A gente tem uma documentação do POUI pedindo para a gente instalar a versão 18 do Angular e temos um Proteus libcore dizendo que a versão compatível do Angular é a versão 17. Então nesse caso, como a gente vai utilizar o Proteus libcore para compilar um projeto dentro do Proteus, então a gente vai acabar usando o Angular 17. Então eu vou abrir aqui a versão 17 e aqui vem um ponto importante, tá? O Angular também tem as suas compatibilidades de versão com o Node. Então, indo aqui na página de versionamento do Angular, a gente precisa ver
com qual versão do Node o Angular 17 é compatível. Então, a versão que ainda possui suporte mais recente da 17 é a 17.3, e as versões do Node compatível são as versões 18.13 ou acima, ou a versão 20.9.0 ou acima. Então, no caso, a gente instalou a versão 22.9.0, ou seja, ela não é compatível com a versão 17. Então, o que a gente precisaria fazer? Teríamos que desinstalar o Node, fazer o download da versão correta e depois fazer a instalação dele. Como isso é um processo que é bastante trabalhoso, principalmente se você for trabalhar em diversos projetos ou dar manutenção em algum projeto que já existe, você precisaria ficar fazendo essa troca de versão do Node.js justamente para poder se adequar ao projeto que você vai trabalhar. Então o NVM facilita muito a nossa vida nesse sentido. Então vamos utilizar ele aqui agora. Como a gente vai utilizar a versão 17 do Angular, então eu vou fazer a instalação da versão 20.9.0 do Node.js. E para isso, a gente vai abrir aqui a nossa linha de comando. Uma vez com o NVM instalado, a gente vai ter acesso ao comando chamado NVM. Se a gente digitar aqui NVM list, ele vai trazer a lista das versões do Node que nós temos instalados na nossa máquina. Se a gente digitar NVM install, e aqui a versão do Node que eu quero, 20.9.0, ele vai fazer a instalação justamente da versão que eu desejo utilizar do Node. Então, concluída a instalação aqui, se eu digitar novamente o NVM list, agora eu tenho aqui duas versões, sendo que essa que está com asterisco é a versão que está ativa no momento. E para fazer a troca de versão, a gente faz o quê? Digita o NVM use e a versão que a gente deseja utilizar. Então aqui ele já fez a troca de versão do meu NVM, sem eu precisar desinstalar a versão anterior que eu já tinha aqui no meu computador. Então a gente consegue ficar alternando de acordo com a versão que a gente precisar. Então se eu der novamente um NVM list, ele vai colocar agora o asterisco na versão 20.9.0, que é a que eu preciso aqui. Agora sim, a gente vai poder instalar o nosso Angular aqui para começar a trabalhar com o nosso projeto. Então, lembrando, o PyUI recomenda a gente instalar a versão 18, mas o Proteus libcore recomenda a gente instalar a versão 17. Então nós vamos utilizar esse comando aqui do Angular na versão 17 para fazer a instalação. E a gente coloca ele aqui na nossa linha de comando para que ele seja instalado em contexto global. Instalação concluída, agora a gente vai ter que criar o nosso projeto. Então, antes da gente dar o comando para criar o projeto, você tem que acessar a pasta onde você quer que esse projeto seja criado. No meu caso aqui, eu vou acessar a minha pasta no diretório E, chamado Git, e aqui dentro nós vamos dar o comando para criar o projeto. Então, o ngnew é o comando para criar o projeto e o myproteus_app é o nome do projeto. Então, aqui você pode colocar o nome que você achar mais adequado para a sua situação. Aqui eu vou mesclar um pouquinho a documentação do Proteus libcore com o do PyUI. Na documentação do PyUI, ele pede para a gente utilizar o comando skip install. Então eu vou colocar ele aqui e vejam aqui, o skip install permite criar o projeto, contudo não instalará as dependências automaticamente. Isso é positivo porque ele vai criar o projeto de forma muito mais rápida e a gente vai fazer a instalação das dependências depois. Tá? Outra coisa, tem um comando que não está aqui na documentação que eu costumo utilizar, que é o no standalone. Eu até então nunca trabalhei com um projeto em Angular utilizando o standalone, que seria o formato padrão aqui da versão 17 do Angular. E eu confesso que eu não sei se a versão standalone é compatível com Proteus. Uma coisa certeza é que o no standalone vai ser compatível com Proteus, então eu acabo preferindo utilizar dessa forma. Mas talvez mais para frente eu teste com a versão padrão, que é a standalone, tá? Então vou dar um enter aqui para ele criar o projeto. E aí agora ele trouxe aqui uma pergunta, né, sobre a utilização dos estilos. Então eu vou manter aqui o CSS, que é a opção padrão. É só dar um enter. E aqui ele pergunta sobre a renderização no lado do servidor. Aqui pode deixar na opção padrão, que é a que está em letra maiúscula, que é o não. Então é só dar um enter que ele vai automaticamente para a opção padrão. Então aqui o nosso projeto está criado. E aí eu vou acessar a pasta do projeto. Agora voltando para a documentação do PyUI, ele recomenda que a gente utilize o comando npm install, que é justamente para fazer a instalação das dependências, dos pacotes. E aqui ele traz as versões, né, de cada dependência que a gente vai precisar. Só que como a gente está na versão 17 do Angular, então nós vamos usar as dependências que estão aqui na documentação do Proteus libcore, que são essas dependências aqui.
Como que a gente vai fazer isso? Aqui na linha de comando, como eu já acessei a pasta do projeto, eu vou utilizar aqui o comando code ponto. Se você tiver o VS Code instalado e você digitar esse comando, ele vai abrir o VS Code já na pasta desse projeto. Então ele traz toda a estrutura do projeto aberta e montada aqui. Eu até fecho aqui a nossa linha de comando, porque a partir daqui a gente consegue trabalhar tudo por dentro do VS Code. Então a gente vem aqui em terminal, vai em New Terminal, e aqui a gente vai ter acesso à linha de comando do nosso sistema operacional e a gente consegue trabalhar com os comandos por aqui. Então a gente já está na pasta do projeto. Como ele fala para a gente trazer essas dependências ficam no arquivo package.json do projeto. Esse arquivo é criado automaticamente quando criamos o projeto, então a gente precisa vir aqui e colocar as dependências na versão correta. Então a gente pode copiar, né, essa sugestão de versão que está aqui e colar no nosso package.json. Apenas fique atento para ver se aqui na documentação da TOTOS ele não removeu alguma dependência que já estava lá, tá? Apenas acrescente ou mude as versões que estão sugeridas aqui, mas eu geralmente não tiro as dependências que já estão aqui no package.json. A gente salva esse arquivo depois de fazer a alteração. Depois de salvo o package.json, o próximo passo é voltamos aqui para a documentação do PyUI e a gente vai utilizar o comando npm install, que é para instalar todos esses pacotes aqui nas versões que estão declaradas aqui no nosso package.json. Então vamos lá, dar um npm install e dar um enter. Esse comando demora um pouquinho para rodar, mas ele já vai instalar todos os pacotes para a gente. Concluída a instalação dos pacotes, notem aqui que ele deu alguns alertas por conta de pacotes que estão em versões depreciadas. Eu não vou corrigir isso, tá? Vou manter dessa forma, até porque são alertas, então não tem problema da gente seguir dessa maneira aqui nesse nosso projeto. Com os pacotes instalados, a gente vai utilizar outros comandos aqui. Então, o próximo comando é o ng add PyUI ng components. Então, eu vou colar esse comando aqui para instalar o ng components. Ele vai informar que já está instalado. Mas por que é importante utilizar esse comando aqui? Porque ele pergunta se a gente quer configurar o menu lateral. Então a gente vai utilizar a opção sim aqui. Caso a gente não desse esse comando, a gente não teria a opção do menu lateral, que é meio que um layoutzinho padrão ali das telas em PyUI. Então vou colocar um Y aqui de yes e vou dar um Enter. Feita a instalação, agora vamos para o próximo comando aqui, que é o teste, né? Que é o ngserve. Então eu vou digitar aqui ngserve. Eu vou colocar um "-o", que é para abrir o navegador padrão automaticamente. Então a gente já tem aqui o nosso projeto funcionando usando Angular e PyUI. Então esse aqui é o menu lateral que mostra naquela opção na hora de instalar o ng components e aqui é a tela principal. Se você não digitou ali o "-o" no comando, você acessa essa página através do localhost 2.4200, que é a porta padrão do Angular. Se ele não abrir pela porta padrão, note que aqui no console ele traz o caminho. Então você pode simplesmente segurar o Ctrl e clicar aqui para poder abrir direto no seu navegador. Eu vou dar um Ctrl C aqui para parar a execução, porque tem mais algumas coisinhas que a gente precisa fazer. Então vamos lá. Aqui a gente deu o comando para instalar o ng components, tá? Eu estou aqui na documentação do Proteus libcore agora. O ng templates, ele sugere a gente utilizar esse comando, mas eu não vou colocar ele porque o ng templates já está aqui e na versão 17.1.0, que é a versão recomendada na documentação. Então, quando a gente deu o npm install, ele já instalou o ng templates junto. Então a gente não precisa repetir o comando. Agora a gente vai instalar o subsync, que é uma dependência do Proteus libcore. Então, copiamos o comando e colocamos ele aqui no terminal. E note que após concluída a instalação, ele adiciona aqui uma linha com a versão do pacote que nós acabamos de instalar, que é o subsync. Na sequência, a gente vai instalar o Proteus libcore. Aqui eu não uso o @latest, porque eu tive problemas na execução, tá? Então eu vou deixar sem. Pronto, Proteus libcore instalado. Apareceu a linha dele aqui também na versão 17.3.2. Agora a gente vai fazer um ajuste que diz respeito ao estilo. Então, se a gente olhar aqui na página que nós abrimos anteriormente, ele está aqui com o padrão de cores do PyUI, que é essa coloração roxa. Então, a gente vai mudar esse estilo para que ele fique com aquela cara do Proteus com um tema azulado, tá? E para instalar o tema, a gente vai utilizar o comando que é o npm i@totos/pytheme. Então, é esse tema aqui que vai trazer aquela coloração azul. Então vamos fazer a instalação desse pacote.
E agora tem mais um passo que a gente precisa fazer para aplicar esse tema. E aí, para aplicar, a gente vai vir aqui no arquivo angular.json e aqui a gente vai procurar os estilos. Então aqui a gente tem os styles e a gente precisa substituir esses styles por outros, que no caso seria esse styles aqui, tá? Eu vou deixar esse styles aqui na descrição do vídeo também, e aí fica fácil para vocês copiarem e colar esse styles. Então colamos ele aqui e um pouquinho mais para baixo tem um local em que ele se repete e a gente precisa colocar aqui também. Salvamos o angular.json e agora eu vou rodar novamente o comando ngserve-o para a gente ver se aplicou o tema do Proteus. Prontinho, notem que agora a coloração já é azul, né? Então nós já aplicamos o tema do Proteus na coloração azul. Eu vou fechar aqui e vamos voltar aqui para o nosso AngularJSON, porque existem algumas coisas que a gente precisa ajustar aqui e isso não tem na documentação lá, tá? Quando você desenvolver o seu projeto, muito provavelmente na hora de você gerar a versão final dele, que é a build que a gente chama, pode ser que dê um erro por conta do tamanho do projeto. Então, se o projeto exceder o tamanho de 1 mega, ele vai dar um erro e não vai permitir você gerar a build. Então, o que precisa fazer? Aqui em Budgets, você altera o mínimo aqui para alertas. Eu geralmente coloco 2 megas e o máximo do tamanho do projeto para que ele dê um erro é de 4 megas. Nos projetos que eu trabalhei isso foi o suficiente, mas aí você pode mudar isso daqui de acordo com o tamanho do seu projeto, da maneira que for mais adequada para você, tá? E outra coisa, para que a gente compile ele dentro do Proteus e ele funcione dentro do Proteus, pelo fato da gente estar utilizando a versão 17 do Angular, tem um detalhezinho aqui que a gente precisa mudar, que é justamente aqui, a gente tem aqui o build-angular:application. Aqui a gente vai mudar de application para browser. E aqui, note que ele já até marcou browser, a gente troca de browser para main. E aqui a gente salva. Se você não fizer isso, muito provavelmente na hora que você compilar o projeto no Proteus e executar, ele vai dar um erro referenciando um tal de ajusta index. Normalmente quando aparece esse ajusta index, se você estiver na versão 17 do Angular, é porque precisa fazer essa configuração aqui. Então, bastante atenção nesse ponto. Bom, aqui a gente já está com todas as configurações prontas. Então, o próximo passo seria o quê? Você iria desenvolver o seu projeto com todas as características ali das especificações, os requisitos, e supondo que o projeto esteja pronto, o próximo comando que a gente dá é o ng-build. Isso vai fazer com que ele gere uma versão compilada, entre aspas, do nosso projeto, e é a partir desse ng-build que a gente vai conseguir compilar esse projeto Angular dentro do repositório do Proteus. Concluída a geração da build, notem que após rodar o comando, ele cria uma pasta aqui chamada dist. Tá? Dentro dessa pasta dist, a gente vai criar um arquivo que vai ser um código-fonte em ADVPL. Então eu vou chamar esse arquivo de myapp.prw. E o porquê que a gente precisa desse arquivo? Ele vai ser o responsável por permitir com que a gente chame esse aplicativo POUI através do menu do Proteus. E o que a gente precisa colocar aqui? Esse código-fonte é bem simples, você pode até copiar ele. O código-fonte é dessa forma, tá? Ele segue a estrutura padrão de todos os outros e ele vai ter só a chamada da função padrão, chamada fwcallapp. E aqui dentro, entre aspas, a gente vai colocar o nome do nosso aplicativo que nós criamos utilizando o Angular e POUI. Então aqui no caso é o MyProteusApp. Bom, agora a gente já tem o nosso código-fonte para ser chamado no menu e temos o nosso app já com a versão final, já geramos a build dele e agora a gente precisa compilar tudo isso dentro do nosso repositório. Como que a gente vai fazer? A gente vai abrir a pasta do projeto pelo Windows mesmo, tá? Então no meu caso aqui eu vou na pasta do meu projeto, vou acessar a pasta dist e percebam que tem aqui uma pasta chamada MyProteusApp. Essa é a pasta que foi gerada quando a gente utilizou o comando ngbuild. A gente precisa compactar essa pasta. Então a gente vai aqui no... Eu utilizo o WinRAR, né? Então eu vou aqui no adicionar para arquivo e você precisa compactar obrigatoriamente no formato zip. Se você compactar em formato RAR, não vai funcionar, tá? Então lembre sempre de mudar para o zip. Agora que criou o arquivo zip aqui, a gente vai renomear ele e nós vamos trocar a extensão de .zip para .app. O Windows vai informar da mudança de extensão, aqui você pode confirmar, e aí a gente já pode compilar o nosso arquivo .app.
Se é a primeira vez que você vai compilar um arquivo .app, você precisa fazer uma configuração no seu VS Code. Caso contrário, você não vai conseguir compilar, porque vai dar a informação de que esse arquivo não é de uma extensão permitida para compilação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar nessa engrenagem aqui embaixo, vamos em Settings, e aqui no Search Settings, a gente vai pesquisar por Extension Allowed. Pode digitar dessa forma aqui, e aqui na primeira opção, TOTOS Language Server, vai ter aqui a opção Edit in Settings.json. Então são as extensões permitidas para compilação. Você vai ter que adicionar aqui, né? Ele geralmente vem dessa forma aqui. Então você vai ter que digitar aqui uma vírgula e na linha de baixo colocar o ponto .app para poder compilar arquivos com essa extensão. Pode dar um Ctrl S aqui para salvar, pode fechar esse arquivo, pode fechar essa aba aqui também. E aí para compilar, nós vamos compilar o nosso código-fonte, que vai ter a chamada dele no menu. Então aqui a gente pode dar um Ctrl F9. E para compilar o app, eu faço o quê? Eu clico com o botão direito aqui no arquivo .app e venho em compilar arquivo. Pronto, já compilamos o app e compilamos o nosso código-fonte para ser chamado pelo menu. Eu vou fazer só a troca do meu RPO aqui para o meu ambiente principal, isso aqui não é um procedimento obrigatório. E agora vamos fazer o teste de execução. Então eu vou testar aqui pelo Web App mesmo. E para que as aplicações utilizando o Angular e POUI funcionem, você precisa estar com a porta multiprotocolo habilitada. E você tem certeza que ela está habilitada quando aparece essa tela de login aqui. Se aparecer a tela de login antiga, significa que a porta multiprotocolo não está habilitada. Então lembre-se de habilitar para depois poder chamar a rotina. Vou acessar aqui pelo menu, o My App. Então agora sim, nós acessamos o nosso aplicativo utilizando Angular e POUI por dentro do Proteus. Então pessoal, esse vídeo ele é complicadinho mesmo, tanto que ele ficou um pouco mais longo. O procedimento é um pouco confuso justamente por conta das versões, muitos comandos que a gente precisa utilizar dentro da linha de comando. E aqui no vídeo eu rodei os comandos praticamente sem nenhum problema, mas normalmente não é assim que acontece. Você vai rodar os comandos, muito provavelmente você vai se deparar com algum erro, seja de versão, seja de algum comando inválido. Então é importante que você tenha ali o hábito de pesquisar sobre como resolver os problemas durante a preparação do seu ambiente, durante o início do seu projeto. Aqui eu não tive os problemas porque eu testei tudo antes, então preparei todo o ambiente antes da gente gravar o vídeo, né? Então fique muito atento aí a essa questão dos erros e tenha aí a desenvoltura de pesquisar sobre como procurar uma solução para os problemas que você enfrentar aí durante o início do seu projeto. Então pessoal, concluímos esse vídeo aqui. Se ele foi útil para você, deixa aí o seu gostei, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Isso vai ajudar esse conteúdo a chegar a mais gente. Obrigado a todos que assistiram esse vídeo até o final e até a próxima.